pergunta que o fandom ainda faz, né? Vocês acreditam que o final dublado nos anos 90 ainda se encontra em algum canto do galpão do senhor Toshi? Eu acho que o final do Black, se tem algum que pode ter tido a hipótese de não ter existido, seria o final do Black. Que é, Por que, assim, por que achas? O Giban, por que achas? Porque por causa do 51, né? O Giban 52 dava mais uma fita, o Spilvan mais 4 capítulos, mais 2 fitas. Mas que tem 51. Maskman 51. Metal é 39. Mas o Maskman é aquela questão, né? O Maskman veio em outro formato, né? O Maskman estava em 1 polegada. Que na primeira reaparição do Toshi, que foi em 2017, num evento que foi na Abrademi, eu participei. Eu fui lá ver. E, inclusive, foi lá a primeira vez que eu vi ele pessoalmente. E ele levou uma caixa. Tinha aquele LD do Yu Hakusho, tinha uma fita de metal, uma fita de leda e tal. E o Maskman tinha uma caixa de 1 polegada. Então o Maskman era um outro formato, né? Então, de repente, veio numa fita que era mais fácil lá, e se vai saber se o Black também estava nessa pegada. Porque quando se falava na Focus, lá na época de Giban, a promessa era que depois de Giban ia ser o Black. Estavam conversando, estavam negociando e tal, e uma vez o Afonso comentou que na conversa com o Toshi falou que ele achava que já não tinha mais, né, que tinha ficado na emissora, e que se ainda existisse a chance de ter, seria em 1 polegada, mas a 1 polegada já era mosca branca em 2011, quer dizer, imagina em 2023, tudo vai ficando mais difícil, né, tudo vai complicando. Tipo assim, pode não existir mais, mas em algum momento ele existiu aqui, cara. Ah, não sei, eu acho que se algum... Eu só sou meio cabreiro com essa teoria do número ímpar aí, porque isso aí não fecha, porque tem Metal, tem o Changeman, tem o Mask. Não fecha. É isso que seria o problema. E outra, né, meu, alguns episódios apareceram depois do final, depois de muito tempo, cara, então... Mas depois também, mas aí, ó, quando o Black tava vindo, né, no esquenta que tava vindo pra Bandeirantes e tal, o Sato falou abertamente não sei se foi live com vocês ou em alguma coisa, ele fez tanta live na época, né, ele falou que conversou com o Toshi, que ligou pro Toshi e perguntou, e o Toshi falou que não tinha mais, que já tinha ficado na emissora e tal, porque, né, todo mundo sabe qual que é o problema, né, a questão da manchete ter acabado do dia pra noite, uma pessoa com quem eu tive contato de lá de dentro, ela já tinha me dito, assim, hoje já faz uns 10 anos isso, talvez eu tenha essa mensagem no Facebook lá, mas falou que eles já tinham uma ordem interna desde 98 já, que nenhum pertence poderia ser da emissora. Então, no final, a cabeça de rede passou a ser São Paulo. Tudo que São Paulo passou, Jiraiya, o looping dos 10 primeiros capítulos lá, ficou por meses isso aí, por quê? Eles gravaram 5 fitas no Rio, a matriz do Jiraiya nunca saiu do Rio, sempre foi uma gravação que foi para São Paulo. Aí, quando conseguiram gravar mais um lote de capítulo, passou até um tanto. E assim foi. Só não passou até o fim o Jiraiya e o Maskman, porque eles não tiveram tempo de replicar as fitas que estavam no Rio para mandar para São Paulo exibir. Então, quer dizer, se já não podia sair num pertence de lá, essa pessoa com quem eu falei, eu até perguntei pontualmente sobre Cavaleiro do Zodíaco. A pessoa falou que o cara da Santoy ligava chorando pra ele que queria pegar as fitas. Pelo amor de Deus, me devolve as fitas que eu preciso. Eu paguei isso aí. Né? Cara, tem uma ordem judicial que nada sai da emissora. E o que era o maior patrimônio da emissora naquele momento? O acervo. Então, mesmo que ele quisesse devolver, quisesse roubar, ele não podia. Não tinha como fazer. Então, por que o cara da Santoy não pegou 97, se valia tanto, né? Não, por que ele não ficou com uma cópia, né? E por que ele mandou Por que ele não pegou 97? 97 tava bombando ainda, manchete. Tava bombando. Cavaleiros ainda estava no ar, né? Ele estava botando super campeões, ele já podia ter pego. Quando a coisa acabou, todo mundo ficou com pertence preso lá. Tá na cara que também aconteceu com o Top Tape, aconteceu com o Toshi, ficou coisa presa lá, perdeu. E aí, depois vem aquela outra história que mais 10, 12 anos, tudo parado lá, e depois foi para esse galpão que estava em São Paulo, recentemente foi leiloado, foi arrematado, ninguém sabe quem arrematou. Cara, tudo nefasto. A história é problemática. O bom é que algumas coisas vão aparecendo com o tempo, né? Bycrosser apareceu no final, o próprio RX, né? Mas o Bycrosser passou na TV, diferente, meu. Mas o RX agradece ao Jander lá que desviou lá de dentro da Ticara, porque senão não teria também. Essa historinha de passou na emissora, passou na puta que te pariu, passou em lugar nenhum. Não passou. Mas, Matheus,
naquela listagem que a gente olhou esses dias aí, o cara te mandou lá, tava anotado o capítulo 47 de Black, gravado em VHS. Ah, é? Tava anotado lá. Cara, tem boi na linha nisso aí. Que o pessoal fala, a história que eu sei do final do RX é que ele passou numa retransmissora, né? Que recebia aquelas cópias e a Manchete nunca exibia. De Minas, tipo assim, parece, de Minas. Tal dia pode exibir, tá ligado? E aí, no fim, acabou esses caras ficando com a fita lá e depois passaram. Eu acho que a história mais replicada realmente é essa. A que o Guards falou, a história mais replicada. De repente é a mais crível, não sei dizer. Mas enfim, tem essa questão aí. E também o pessoal fala depois que saiu na live com vocês também, uma das lives aí sobre Ultraman, que o Del Greco falou que ele estava fazendo o guia de capítulos do RX e faltava o último capítulo, que ele conseguiu na Ticara, uma cópia para ele ver e poder fazer. Então, quer dizer, agora, eu não conheço o Del Greco a ponto de saber se ele vazaria material ou não. Então, de repente, esse cara pegou e passou para outro. Quem que sou eu para criticar? Ou, pelo amor de Deus, eu estou só levantando hipóteses cara, coisas que já foram faladas pelas próprias pessoas. Eu não estou colocando a palavra na boca de ninguém. O Del Greco falou para os caras aqui, acho que numa live que foi junto com o Nagado, que ele estava fazendo o guia de episódios do RX e não tinha o 47, nunca passava. Ele entrou em contato com a Ticara e a sócia do Toshi na época passou uma cópia para ele. Então, quer dizer, ele assistiu o final do RX. Agora, ele falou isso, ponto e acabou. A matéria, nós vimos, eu tenho esse herói, eu li o resumo desse capítulo aí, ponto. Depois disso, o Del Greco é o tipo de cara que vaza material? Foi ele que pegou essa cópia de fita e passou para alguém, e aí esse alguém passou para outro, e de repente é isso que foi parar nos DVDs que foram feitos lá? Ninguém sabe. Então, quer dizer, pode ter passado numa emissora afastada, ou em Minas, ou no Sul, que quer que seja, ou pode ter sido essa cópia que vazou. Agora, pode ter sido também alguém de dentro da cara que vazou. Então, as alternativas... O Alessandro já contou essa história, rapaz, tu tá viajando. A do RX? Eu não ele já da boca do Alessandro, não. Isso aí. Da boca do Alessandro. Eu não acredito que não tenha um último episódio, tá ligado? Não traz lá porque vai dar numa fita. Porque isso aí pra eles era ouro, cara, era ouro. E se tu olhar, no tempo que passou as séries da Manchete pra Record, o Black permaneceu na casa ainda, tá ligado? Por quê? Porque não tinha sido exibido o final, meu. E quando volta ali em 94, a ideia, conversando assim com o Tocha, umas coisas aqui, a ideia era nessa exibição de 94 passar o final, porque já ia entrar o RX, tá ligado? Mas então, aí, partindo desse pressuposto aí, por que então quando passou o final? De repente, na hora o cara foi ver, ela não tinha essa bomba. Vamos passar o final pra começar o RX. Aí vai olhar e cadê o final? Não tem. Aí vai fazer o quê? Mas era estranho, né? Mas vamos fazer aqui a jogada de lançar a série de novo em 94 pra passar o final e depois, não tem a última. Putz. Aí, eu também não acredito, meu. Eu acho que foi estratégia, meu. E eu acho que não chegou até o final nessa época, né? O Black. 94. Black ia até o final. Até os 50, sempre. 94 também? Também. Bom, aí passava de final de 93 já, né, Matheus? Não, foi só em 94 mesmo. Que só começou 94? A passar até os 50. Não era finalzinho de 93? Então, sim, mas não deu tempo. Aí. Não deu tempo ainda. Em 93 não chegou até o final, porque estreou tipo 13 de dezembro, nem dava tempo pra chegar até o 50. Não, eu digo assim, mas eu quis dizer isso, que estreou no finalzinho de 93, então. Sim. Reestreou. Dezembro de 93. Isso. E ele sai quando vem um Inspector, né? Aí chega um Inspector e eles tiram... Isso, na mesma semana. Né? E essa exibição do Black era tipo umas 5 da tarde, né, Matheus? 5h30, por aí. Cara, vale. Da escola não, começou 6h30. Bem tarde da noite. Bem tarde. Depois veio pro meio da tarde, tipo 4 da tarde, por aí. Esse 6h30, Matheus, eu acho que era dezembro, sim, porque eu não tinha aula. Eu lembro que eu tava de férias já. E aí, quando começou a escola, eu perdi o Black, não conseguia ver mais só quando eu tinha períodos reduzidos, né? Eu saía correndo para poder pegar o restinho do episódio. Isso aí. Boa. Isso aí.